Uma coisa importantíssima que vocês têm que saber, todo que não tem formação jurídica. O Lula é inocente. Quem não é condenado, em qualquer Estado democrático, ele é inocente. Então não vamos fazer jogo de palavra. O Supremo Tribunal disse que o Moro foi parcial e anulou absolutamente tudo dele. A ONU, uma entidade internacional respeitada, veio e disse a mesma coisa. Agora resta ao povo brasileiro entender quem é que estava fazendo política e quem não estava fazendo política. Também na fala do Cacai, ele fala sobre o ex-juiz Sérgio Moro ter a ousadia de aceitar ser ministro e que o ex-presidente Lula é inocente. Você quer comentar? Então, é importante deixar bem claro para a população que está nos assistindo que em nenhum momento o ex-presidente Lula foi inocentado, ele não foi absolvido. O que o Supremo entendeu são questões de processo penal em que, primeiramente, o juízo da 13ª Vara não seria o juízo competente, o que eu discordo frontalmente com essa decisão, mas não me cabe a mim concordar ou discordar, a decisão do STF tem que ser cumprida e ponto final. Mas, e a outra questão no que diz respeito à suspeição. Então, o STF entendeu que o ex-juiz Sérgio Moro não era imparcial. Então, a decisão não foi uma decisão absolutória, não foi uma decisão de inocência. O que houve foi uma condenação. Ele foi condenado em primeira instância, ele foi condenado em segunda instância e também em terceira instância. Então, houve uma condenação que foi depois anulada por uma filigrana jurídica que não poderia ter sido utilizada no meio de um recurso de embargo de declaração, que não teria um condão de anular um processo e muito menos outros 3 processos. Então, isso eu acho importante deixar bem claro. O que houve foi anulação. Ele foi novamente processado pelos mesmos fatos, mas por conta da prescrição, como o ex-presidente já tem mais de 70 anos, o prazo prescricional cai pela metade e foi extinta a punibilidade, ele não pôde mais ser processado por esses fatos. Bem, em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, de ter ido ou não para a carreira política, se ele assumiu ou não o ministério, isso não cabe no que se refere à análise da eventual imparcialidade dele. O que interessa é a atitude dele nos autos, a atitude dele na condução dos processos. Não é verdade que o ex-juiz Moro coordenava a Operação Lava Jato. O juiz tem que ser imparcial, o juiz não participa de uma investigação. Embora estamos assistindo ultimamente, muitas vezes, o STF abrindo investigações de ofício, conduzindo investigações, decretando prisões de ofício, mas de acordo com o Código de Processo Penal, o juiz não investiga. Então, quem coordenou a operação no âmbito do Ministério Público era Dr. Dallagnol, que era o coordenador da Força Tarefa, e os delegados de Polícia Federal que atuaram na investigação. Então, foi a união de vários esforços, de várias instituições, como Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Receita Federal, Ministério Público Federal, que conseguiram colher todas as provas e as fartas evidências. E chegando ao Judiciário, aí sim que o ex-juiz Sérgio Moro teve as suas decisões proferidas, mas ele não era o coordenador da operação. E uma questão que eu acho muito interessante, se foi entendido, até mesmo pelo STF, que o Sérgio Moro era suspeito, que ele não era imparcial, e o que dizer em relação aos desembargadores do TRF4? Porque quem é da área jurídica sabe que quando há um acórdão, ou seja, quando há uma sentença proferida pelo tribunal, essa decisão substitui a primeira condenação. Então, partindo do pressuposto que o Moro fosse suspeito, se os desembargadores, os 3 desembargadores que condenaram o ex-presidente Lula, inclusive aumentaram a sua pena, se eles não são suspeitos, o que vale não seria esse acórdão? E o próprio STJ, que também não reconheceu nenhum tipo de anulação, nenhum tipo de invalidade do processo, eles também não seriam suspeitos? Então não cabe a arguição da suspeição de um juiz de primeira instância quando outros órgãos jurídicos se debruçaram sobre o caso e proferiram um decreto condenatório. E o que nós temos vendo é que o objetivo era, de fato, terminar com a Operação Lava Jato, porque recentemente foi anulado um outro processo de outra juíza, a juíza Gabriela Hart, anulado os processos também de outras jurisdições, como no Rio de Janeiro. Então, o que se percebe é o sistema contra-atacando para manter o status quo de corrupção e de impunidade desenfreada.